Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre a Porto. Lembrando que a Porto foi o último ativo que entrou aqui na carteira do canal, onde em 2 aportes compramos aí 70 ações de Porto por um preço médio de mais ou menos R$ 18,06. Infelizmente essa ação já começou a subir e hoje está sendo negociada aí acima de R$ 22 e já representa uma variação de mais ou menos 25,02%. Mesmo assim, eu acredito que nessa cotação atual essa ação está ainda num preço bem interessante. Futuramente eu posso comprar mais algumas ações aqui para a carteira do canal. Mas considerando essa quantidade de ações, hoje a Porto tem um peso aí de mais ou menos 7,4% aqui na carteira. E caso você tenha interesse em acompanhar a carteira de investimentos aqui do canal, já vou deixar o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. E eu vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra certinho toda essa série que eu estou fazendo rumo aos R$50 mil investidos na Bolsa de Valores. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui agora a cotação atual dessa ação da Porto, que está sendo negociada por mais ou menos R$ 22,58. Peguei aí a cotação também de um período de mais ou menos um ano e temos uma variação negativa, ou seja, uma queda de cerca de 10,18%. A Porto estava sendo negociada aí por mais ou menos R$ 25, teve essa forte queda. Aqui foi mais ou menos o momento que colocamos essa ação na carteira e desde agosto para cá essa ação vem aos poucos se recuperando. Mesmo assim, como eu já mencionei, eu acredito que esse preço ainda está muito bom pensando no longo prazo. Gosto bastante dessa empresa que atua principalmente no setor de seguros. E hoje a Porto tem um dividend yield de mais ou menos 5,96%, quase 6% considerando essa cotação atual. Sobre os principais destaques do segundo TRI de 2022, que a empresa anunciou recentemente, as receitas tiveram aí um crescimento muito grande de mais ou menos 36,7% e fecharam em mais ou menos 6,7 bi. Lembrando que a Porto hoje atua principalmente no setor de seguros, é a empresa que tem maior market share em seguros automotivos e somente esse setor de seguros garantiu aí uma receita de mais ou menos 4,5 bi. Mas a Porto também atua em outros setores, como de saúde, através da Porto Saúde, tem a Porto Seguro Bank e a Porto Serviços. E como podemos verificar aqui nesses destaques, a Porto cresceu em todos os seus ramos de atuação. Sobre o lucro líquido desse segundo trimestre de 2022, finalizou aí em uma queda de cerca de 76,4% e apresentou o valor de R$ 89 milhões. Mas além eu vou mencionar alguns motivos que ocasionaram nessa queda de resultados, mas um deles foi justamente o índice combinado que subiu e fechou em cerca de 98,9%. Via de regra, quanto menor o índice combinado, melhor, e infelizmente nesse momento está aí bem alto, é uma dificuldade da empresa no curto prazo. A sinistralidade apresentou um crescimento também muito alto e fechou em mais ou menos 59,4%. Fator também que pesou bastante aí nos resultados da Porto, mas isso tudo se trata de alguns problemas de curto prazo. A Porto é uma empresa que passou por algumas mudanças recentemente, inclusive o próprio nome mudou, e essas mudanças eu achei muito positivas. Passou a ideia de que a empresa quer crescer e crescer cada vez mais, inclusive ampliou seus setores de atuações. Olhando aí os últimos resultados que a Porto apresentou do segundo trimestre de 2021 até o segundo TRI de 2022, percebemos que as receitas em geral seguem crescendo e crescendo cada vez mais em um ritmo bem acelerado. Nesse segundo TRI, como eu já mencionei, as receitas fecharam mais ou menos 6,7 bi, sendo que a principal linha de negócios da Porto hoje, com certeza, é a Porto Seguros. É o que mais gera recursos para a empresa. Mas a Porto também vem ganhando bastante espaços em negócios financeiros, através da própria Porto Bank. A Porto Saúde também segue em crescimento. Além disso, também temos aí setores de serviços. Como eu já mencionei anteriormente, mesmo as receitas crescendo, o lucro diminuiu e com isso a gente tem que verificar sempre os custos e as despesas da empresa. Olhando as despesas administrativas, normalmente essas despesas são as despesas que a empresa pode controlar e em geral, comparando o segundo trimestre de 2021 com o segundo TRI de 2022, o crescimento das despesas administrativas foram de 5,7%, ou seja, cresceram, mas cresceram muito menos do que as receitas. Isso é um fator muito positivo que eu sempre gosto de analisar. O que pesou bastante nos resultados da Porto é o índice combinado. Via de regra, quanto maior, pior, quanto menor, melhor. O índice combinado no segundo trimestre de 2021 fechou em mais ou menos 86,3%
e aos poucos foi crescendo até esse do segundo trimestre de 2022, que fechou em 98,9%. Caiu um pouco comparado ao primeiro TRI de 2022. Vamos acompanhar os próximos resultados para verificar se essa linha vai continuar baixando e, se isso ocorrer, vai melhorar bastante os resultados da Porto. E o que mais vem pesando aqui no índice combinado, como podemos observar, é a própria sinistralidade, que está em alta e cresceu bastante comparado ao segundo TRI de 2021. E abrindo a sinistralidade da Porto Seguros, podemos verificar também que baixou um pouco comparado ao primeiro trimestre de 2022, mas ainda está muito alta comparado ao segundo TRI de 2021. A diferença basicamente do segundo TRI de 2021 para o segundo TRI de 2022 é de mais ou menos 21%, e segundo a própria empresa, essa diferença tão grande ocorreu principalmente por conta do aumento dos custos de indenizações e reparos e por conta da maior circularização de veículos. Quanto maior a circularização, se não tiver estradas em boas condições, maior vai ser o número de acidentes, consequentemente vai aumentar a sinistralidade, e isso também pesa um pouco aí na hora da Porto indenizar os seus clientes. Bom, e aqui temos a evolução do balanço da Porto, olhando aí desde o ano de 2004, foi algum dos motivos que me levaram a colocar esse ativo na carteira. Começando aí pelo próprio ativo total, valor aí pego do balanço patrimonial da empresa, em geral, segue também crescendo e apresenta um crescimento médio de mais ou menos 15% ao ano. O patrimônio líquido também segue em crescimento, com um crescimento médio de cerca de 14,5% ao ano. A receita da Porto, como eu já mencionei, vem crescendo e crescendo cada vez mais, principalmente nos últimos trimestres. Acredito que deva crescer em um ritmo muito mais acelerado depois dessas mudanças que a Porto passou recentemente. O próprio nome mudou, a empresa está atuando em novos setores e o crescimento médio é de mais ou menos 11,8% ao ano. O ROI teve uma pequena queda, principalmente por conta dos últimos resultados, mas apresenta atualmente o valor de 6,5%. Após a Porto passar por essas dificuldades de curto prazo, a empresa deve voltar a ser mais rentável. O lucro líquido, olhando aí os últimos períodos, também apresenta um crescimento de cerca de 14,5% ao ano, já considerando esses últimos resultados que pesaram um pouco, mas no longo prazo a Porto deve continuar crescendo e apresentando aí resultados cada vez melhores. Bom, e falando aí de longo prazo, pegando os últimos lucros líquidos que a Porto apresentou, notamos aí esse crescimento bem interessante. Teve essa queda nos últimos trimestres, já evidenciei antes que foi por conta da sinistralidade principalmente, mas em geral, após esse período conturbado de curto prazo passar, esse crescimento deve continuar ocorrendo. Sobre os proventos, a Porto também é uma empresa que pisou um pouquinho o pé no freio aí dos dividendos que paga aos acionistas, principalmente porque a empresa está buscando aí sua expansão, está crescendo cada vez mais, e para não precisar se endividar, a empresa utiliza o seu capital próprio e não utiliza o seu caixa para remunerar os investidores. Acredito que isso deva continuar ocorrendo nos próximos trimestres. O payout médio aí da Porto Seguro é de mais ou menos de 50% e futuramente deve ser mais ou menos assim: metade do lucro a empresa distribui aos acionistas e utiliza o seu caixa para isso, a outra metade utiliza para alavancar as suas atividades operacionais. Porém, a Porto utiliza outros métodos para remunerar os seus acionistas, e um desses métodos é a bonificação. Ocorreu a primeira bonificação no ano de 2021, onde a Porto deu uma nova ação de graça para cada ação que o acionista tinha. Isso ocorreu aí no ano passado e futuramente pode ocorrer novamente. A Porto também realiza alguns programas de recompra, isso ocorre até aqui com bastante frequência, ou seja, a empresa está vendo que atualmente no mercado o preço da sua ação está barato e prefere utilizar o seu caixa para comprar ações. A Porto acha que esse é um movimento mais rentável. E hoje a Porto tem um programa de recompra ativo que iniciou em fevereiro de 2022, vai terminar em fevereiro de 2023 e a empresa vai comprar aí quase 18 milhões de ações. Realmente vai diminuir bastante a quantidade de ações que está tendo aí no livre mercado e a Porto vai comprar e vai deixar em tesouraria. É o maior programa de recompras que a empresa já fez nos últimos anos. E por fim, temos aqui os indicadores atuais de Porto, começando aí pelo dividend yield. A empresa, como eu já mencionei, pisou o pé no freio nos últimos trimestres dos dividendos e hoje o dividend yield é de mais ou menos 6%. Mesmo com o payout baixo, a empresa vem conseguindo remunerar seus acionistas. Lembrando aí daquelas outras formas de remuneração, como bonificações, compra de ações, isso tudo valoriza a ação do investidor.
Preço sobre lucro hoje é 16,26, caiu um pouco por conta dos resultados da Porto, o lucro caiu nos últimos trimestres por conta da sinistralidade, movimento de curto prazo que gerou boas oportunidades de compra, inclusive aqui no canal aproveitamos para colocar a Porto na nossa carteira. Eu no longo prazo estou muito otimista com essa ação porque acredito que os resultados devam vir cada vez melhores. O preço sobre VP 1,55. Existe esse ágio na ação da Porto justamente por conta da limitação de ações disponíveis no mercado. O controlador tem uma porcentagem muito grande e agora a empresa vai ter uma porcentagem grande também em tesouraria. Por conta disso e dos bons resultados, existe esse ágio na ação da Porto. Considerando todos esses indicadores atuais, ao meu ver, essa ação nesse momento está num preço bem bom, bem interessante, pensando aí no longo prazo. Mas cabe cada investidor avaliar e analisar se vale ou não a pena investir. E lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu já peço que deixe o seu joinha aí no vídeo, pois vai ajudar ao vídeo chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Deixe aí nos comentários se você investe em Porto e o que pensa dessa ação aí para o longo prazo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.